O tema do discurso de hoje é: existe um líder em quem você pode confiar? Se você quiser anotar, eu vou repetir. Existe um líder em quem você pode confiar? E quem irá proferir para nós, é o nosso irmão Tiago Games. Por favor, vamos dar atenção. Muitos hoje estão decepcionados com os líderes humanos. As pessoas elas têm se desapontado com os líderes políticos, religiosos e empresariais. As pessoas simplesmente não acreditam mais neles. Irmãos e amigos, será que isso é novidade? Nós sabemos que os líderes humanos falhariam e fracassariam. E a Bíblia explica por que os líderes humanos fracassam. Convido todos a acompanharem comigo em suas Bíblias o texto de Jeremias, no capítulo 10, versículo 23. Jeremias, no capítulo 10, o versículo 23. Você encontrou? Aí diz: Bem sei, ó Jeová, que o caminho do homem não pertence a ele. Não cabem ao homem nem mesmo dirigir seus passos. Notaram? A história confirma a veracidade dessas palavras. E é cada vez mais evidente que humanos imperfeitos não conseguem governar a si mesmos com êxito. A capacidade do homem, irmãos e amigos, é limitada. Assim como os humanos não conseguem voar por si mesmo, porque não foram criados para isso, então eles não são capazes de governar a si mesmo, porque Jeová Deus não criou os humanos com habilidade ou direito de governar a si mesmo. E falando sobre a limitação dos governos, certo historiador ele escreveu: os governos se compõem de seres humanos, portanto, não são infalíveis e suas perspectivas são incertas. Eles têm poder, mas limitado. Por isso que não é de admirar que ali em Salmo 146, 3, a Bíblia nos aconselha a não confiar no homem. Então, se a Bíblia nos aconselha a não confiar no homem, em quem nós devemos confiar? A Bíblia, ela fala de um líder que nós podemos confiar. Jesus Cristo, como Messias, o líder ou Cristo, ele foi escolhido para ser esse líder pelo próprio Jeová. Abra suas Bíblias, por favor, em Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. Daniel 7, 13 e 14. Você encontrou? Aí diz: Continuei olhando nas visões da noite e vi alguém parecido com o Filho do Homem, vir com as nuvens do céu. Ele obteve acesso ao antigo de dia e foi conduzido à sua presença. E foi-lhe dado domínio, honra e um reino, para que os povos, nações e línguas o servissem. Seu domínio é um domínio eterno, que jamais terminará, e seu reino não será destruído. Então aqui, Daniel ele foi usado para predizer que o antigo de dias, ou o próprio Jeová Deus, acabará com os governos humanos. E ele vai substituir esses governos por um governo maravilhoso. Você notou aí? Um governo com domínio eterno, um governo que jamais terminará. E o rei desse governo será o próprio Jesus, que se identificou como o Filho do Homem. Irmãos, quem melhor do que o Criador saberia a quem designar como nosso líder? Jesus é o melhor líder que nós podemos ter. Por quê? Porque ele tem todas as qualificações necessárias. Quais são elas? Bem, Jesus tem qualidade que podemos imitar e admirar. Jesus, ele se importa com os seus seguidores, como demonstrou por entregar a sua vida a favor deles. E diferentemente dos líderes humanos, tudo que Jesus faz é motivado pelo amor, que leva em conta os interesses dos outros. Enquanto Jesus esteve na terra, Jesus provou que é um bom líder,
e ele demonstrou isso através de ações. Vamos analisar juntos pelo menos 2 dessas ocasiões? Abra suas Bíblias em Marcos, no capítulo 6, versículos 39 a 44. Marcos 6, 39 ao 44. Então, nessa ocasião aqui, Jesus ele cuidou de multidões, de milhares de pessoas. Note o que Jesus fez. Marcos 6, 39 ao 44. E ele mandou que todos se sentassem em grupos na grama verde. Assim, eles se sentaram em grupos de 100 e de 50. Pegando então os 5 pães e os 2 peixes, ele olhou para o céu e proferiu uma bênção. Depois partiu os pães e começou a dá-los aos discípulos, para que os servissem às pessoas. E repartiu os 2 peixes entre todos. Assim, todos comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão, além das sobras de peixe. Os que comeram os pães foram 5.000 homens. Então, esse milagre feito por Jesus é o único milagre que foi registrado por todos os evangelhos. É possível que Jesus tenha alimentado de modo milagroso bem mais de 15.000 pessoas, visto que Mateus menciona que havia também mulheres e crianças. Vamos ver agora uma outra ocasião, aí em Marcos mesmo, no capítulo 1, versículos 40 a 42. Marcos 1, 40 a 42. Então, nessa ocasião, Jesus demonstrou que compaixão de pessoas humildes e as ajudou. Marcos 1, 40 a 42 diz assim, ó: aproximou-se dele também um leproso, suplicando-lhe até de joelhos: se o Senhor apenas quiser, pode me purificar. Em vista disso, ele teve pena e estendeu a mão, tocou no homem e lhe disse: eu quero, seja purificado. Imediatamente a lepra dele desapareceu dele e ele ficou purificado. Notaram? Irmãos e amigos, leproso era uma pessoa que sofria de uma grave doença de pele. Para que os leprosos não contaminassem outras pessoas, a lei mosaica mandava que eles ficassem em isolamento. Mas os líderes judaicos lá da época de Jesus, eles criaram outras regras que dificultavam muito a vida de um leproso. Por exemplo, ninguém podia ficar a menos de 4 côvados, cerca de 2 metros de distância de um leproso. E se estivesse ventando, a distância mínima aumentava para 100 côvados, cerca de 45 metros. Então, por causa dessas regras, os leprosos eles eram maltratados. Mas Jesus era totalmente diferente. Você notou no relato? Ele se sentiu tão comovido com o pedido do leproso que fez algo que para outros era um absurdo. Jesus tocou no leproso. Jesus fez isso mesmo tendo o poder de curar aquele homem sem precisar tocar nele. E Jesus foi além, né? Ele disse: eu quero. Ele deixou claro que queria atender aquele pedido. Irmãos, amigos, com o poder que Deus deu a ele, enquanto esteve na terra, Jesus conseguiu então controlar as forças da natureza, alimentar milhares de pessoas, curar os doentes e até ressuscitar os mortos. Isso nos mostra que o nosso líder Jesus tem o poder para resolver todos os nossos problemas. E Jesus, depois de ser ressuscitado para a vida no céu, ele continua liderando os seus seguidores. Jesus, ele é um líder ativo e ele tem demonstrado isso por dar ao seu povo pelo menos 2 ajudas que nós vamos considerar a partir de agora. Gostaria de pedir para os irmãos da técnica colocar para nós a primeira imagem que vai nos ajudar então nessa consideração. Então, qual é a primeira ajuda? Bem, a primeira ajuda é que Jesus designou homens qualificados para cuidar da congregação.
Pouco antes de morrer, Jesus teve uma conversa em particular com 4 dos seus discípulos, Pedro, Tiago, João e André. E ao predizer ali o sinal da sua presença nos últimos dias, registrado em Mateus 24, Jesus incluiu uma pergunta muito importante. Vamos ver qual é? Mateus, no capítulo 24, versículo 45. Mateus 24, 45. Olha a pergunta. Quem é realmente o escravo fiel e prudente, a quem o seu senhor encarregou dos seus domésticos para lhe dar o alimento no tempo apropriado? Então, Jesus, ele, como senhor de seus discípulos, estava garantindo que designaria um escravo para fornecer de modo constante alimento espiritual aos seus seguidores durante o período do fim. Mas talvez você que está nos visitando possa estar se perguntando: quem é esse escravo? Quais são as suas responsabilidades? Então essa gravura nos ajuda, né? Então nós podemos observar ali Jesus e no centro da imagem nós vemos aí, né, sentado a uma mesa, o escravo fiel e prudente. Esse escravo ele tem sido identificado como o corpo governante das testemunhas de Jeová. Esse escravo, irmãos e amigos, ele provê o oportuno alimento espiritual aos adoradores de Jeová. E quais as responsabilidades do escravo? Então nós podemos observar aí, né? Então, é tanto na questão do ensino, como também do envio de missionários, onde há necessidade na pregação, a própria pregação de casa em casa, testemunho público, que é realizado ao redor do mundo, né? Então, Jesus deu a esse escravo a responsabilidade também de administrar a obra feita pela parte terrestre da organização, né? O que envolve, então, cuidar dos bens materiais, supervisionar a obra de pregação e de ensino nas congregações ao redor do mundo. E a fim, então, de nos fornecer o que precisamos e quando precisamos, então, o escravo fiel e prudente distribui alimento espiritual na forma das publicações que usamos em nossa pregação. Além dos programas, né, que são apresentados na reunião, assembleias e congresso. Irmãos e amigos, o escravo ele é fiel às verdades bíblicas e à sua comissão de pregar as boas novas. E o escravo é prudente no modo sábio, como cuida dos interesses de Cristo na terra. Jeová está abençoando essa obra com aumento e muitas provisões espirituais. A pregação das boas novas, hoje ela é realizada em mais de 239 países e mais de 8.800.000 testemunhas de Jeová realizam esse importante trabalho. Então, tudo isso mostra que Jeová tem abençoado essa obra. A segunda ajuda. Então, na gravura nós podemos observar essa segunda ajuda, né? Na imagem 1 mesmo, que Jesus ele ajuda e orienta os seus seguidores por meio dos anjos e do Espírito Santo. Então nós podemos observar ali Jesus, os anjos e esses raios aí, né, descendo na imagem, né, representam o Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Apocalipse no capítulo 11, o versículo 15. Apocalipse 11, 15. Você encontrou? Aqui diz: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve vozes altas no céu, dizendo: o reino do mundo se tornou o reino do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Na gravura também podemos ver Jesus. Ele está entronizado como rei do reino celestial de Deus. Jesus, em breve, ele vai acabar com todos os governos humanos que existem na terra e estão em oposição a ele. Irmãos, amigos, a batalha do Armagedon é a guerra final entre Deus e os governos humanos. Quem vai lutar no Armagedon? Jesus Cristo, liderando um exército celestial, lutará contra os inimigos de Deus e os vencerá. A vitória é certa.
mas surge uma pergunta. Você vai seguir a Jesus como líder? Jesus amorosamente convida cada um de nós. Mas de que convite que nós estamos falando? Estamos falando de um convite que está na Bíblia, feito por Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, o Todo-Poderoso Jeová. Ali em Marcos 10, 21, Jesus disse: venha ser meu seguidor. Você já aceitou esse convite? Se você está assistindo a essa reunião, você já deu o primeiro passo para aceitar esse convite. Mas qual seria o passo seguinte? O passo seguinte é você estudar a Bíblia. As testemunhas de Jeová terão prazer em ensinar você como se tornar um seguidor de Jesus. Milhões de pessoas no mundo todo estão gostando de realizar o curso da Bíblia, que conta com a ajuda dessa maravilhosa ferramenta, que é o livro Seja Feliz para Sempre. Então, o que você vai aprender nesse curso da Bíblia? Você vai aprender a como ter uma família feliz, como lidar com a ansiedade, como se aproximar mais de Deus e por que você pode esperar um futuro melhor. Esse estudo da Bíblia, ele é dinâmico. Você e seu instrutor vão ler os parágrafos e daí conversar sobre as perguntas daquele parágrafo. Textos da Bíblia também serão lidos durante o estudo e vocês também vão conversar sobre esses textos. Vocês vão assistir vídeos juntos e aprender lições valiosas, né? De exemplos reais também de pessoas que vai ajudar ali no seu entendimento. Tenha certeza que a Bíblia traz os melhores conselhos para uma vida feliz. Agora, se você aceitou o convite e está estudando, aí surge uma outra pergunta. Como você pode mostrar que escolheu seguir a Jesus como seu líder? Primeiro, esforce-se para imitar a Jesus e aplicar os ensinos dele em todos os aspectos da sua vida. Irmãos e amigos, ser seguidor de Cristo significa mais do que apenas ser chamado de cristão. Hoje, uns 2 bilhões de pessoas afirmam ser cristãos, mas as suas ações revelam que elas fazem o que é contra a lei. Quando alguém se interessa pelo convite de seguir a Jesus, nós explicamos que os cristãos verdadeiros harmonizam em seu inteiro modo de vida com os seus ensinos e seu exemplo, e fazem isso todos os dias da sua vida. Assim como Jesus, esses então colocam a vontade de Deus em primeiro lugar na sua vida. O segundo passo é dedicar a sua vida a Jesus, a Jeová, e ser batizado. Convido todos a acompanharem em suas Bíblias o texto de Mateus, no capítulo 16, versículo 24. Mateus 16, 24 diz assim, ó. Jesus disse então aos seus seguidores: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, apanhe sua estaca de tortura e siga-me sempre. Notaram? Negue a si mesmo, ou renuncie seus direitos sobre si mesmo. A expressão grega usada aqui indica que a pessoa deve estar disposta a abrir mão completamente de tudo para fazer a vontade de Jeová e deixar então que Jeová controle a sua vida. Essa expressão também pode ser traduzida como diga não a si mesmo, porque seguir a Cristo pode envolver dizer não a desejos pessoais, ambições e até mesmo as nossas preferências. Vamos assistir agora a um vídeo de 3 minutos sobre pessoas que adiavam o batismo, mas que depois decidiram se batizar, e depois vamos falar brevemente sobre esses vídeos. Notaram? Perseverar apesar dos desafios e não desistir fará toda a diferença. A irmã Young, ela disse: eu decidi que nada ia me fazer abrir mão da minha fé. Eu não ia parar de estudar a Bíblia e aprender sobre Jeová. O irmão Hilário, após tomar essa importante decisão de se batizar, ele disse: agora eu sou feliz de verdade.
Aquela vida que eu tinha ficou para trás. Sou muito feliz por estar servindo a Jeová e por fazer parte do povo dele. E Jeová me deu muitas bênçãos. Então, se você está estudando a Bíblia, tenha por alvo se tornar uma testemunha de Jeová, fazendo isso através do batismo e da dedicação. Dessa forma, você vai deixar que Jesus o guie você à vida eterna. Os que aceitam a Jesus como líder e obedecem a Ele podem ganhar a salvação eterna. Abra suas Bíblias e acompanhe comigo o texto de Apocalipse, no capítulo 6, versículo 2. Gostaria de pedir para os irmãos da técnica colocar para nós a imagem 2, que vai nos ajudar a visualizar as palavras de Apocalipse no capítulo 6, versículo 2. Aqui diz: E vi um cavalo branco. O que estava montado nele tinha um arco. Foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo, e para completar a sua vitória. Observe a gravura. Jesus, ele está pronto para completar a sua vitória e acabar com este mundo mau. Agora, ele está preparando os seus seguidores para sobreviver. Por seguir a liderança de Cristo, você pode ser parte de um novo mundo, livre de injustiça e sofrimento. Portanto, deixe Jesus o guiar, pois fazendo isso, ele vai guiar todos nós, os seus seguidores, à perfeição e à vida eterna. Agradecemos primeiramente a Jeová por ser o provisor desse alimento espiritual, mas agradecemos também ao nosso irmão Tiago pelo esforço de ter proferido esse discurso para nós. Agora vamos dar continuidade à nossa reunião por meio do estudo da Bíblia, por meio da revista A Sentinela. E para isso convidamos o nosso irmão Brás. Um grande prazer estarmos juntos, sejam todos bem-vindos, irmão, irmã, estudante, amigo que nos visita. Muito bom estarmos aqui juntos para mais um estudo da revista Sentinela. Temos certeza que juntos seremos encorajados e iremos aprender ainda mais sobre nosso amoroso Criador Jeová. Para nós iniciarmos essa reunião de forma alegre e preparar o nosso coração, nós convidamos os presentes, aqueles que puderem a ficarem em pé, para juntos nós entoarmos um cântico de louvor a Jeová. O cântico é número 8. Jeová é um refúgio. Vamos cantar todos juntos. Hoje nós vamos considerar juntos aqui o estudo de número 14 da nossa sentinela. Vamos então estudar a Bíblia com a ajuda dessa revista, desse estudo. O tema do nosso estudo de hoje é: escolham a quem servirão. E o texto temático é Josué 24:15. Quanto a mim e aos da minha casa, serviremos a Jeová. Como que esse estudo vai ajudar a cada um de nós? Se você está aqui presente hoje, é porque você já se decidiu ou está se decidindo a favor de Jeová, Você escolheu servir a Jeová. Mas quais foram os motivos que o levaram a servir a Jeová? Não foi por emoção, num momento de emoção, Foi através de um estudo profundo da Palavra de Deus que você encontrou razões sólidas para desejar servir a Jeová. E esse estudo de hoje vai nos ajudar nesse sentido, vai relembrar o porquê nós servimos a Jeová. Olha só o objetivo: relembrar os motivos que nos fizeram escolher servir a Jeová. Então nós vamos juntos considerar esse objetivo, esses motivos que nos levaram a servir a Jeová. Todos estão convidados a participarem com seus comentários, fiquem à vontade. Tenho certeza que os irmãos se prepararam muito bem, pesquisaram muito bem. Fiquem à vontade para levantar as suas mãos, tanto os irmãos aqui presentes como aqueles conectados conosco via Zoom. Também gostaríamos muito de ouvi-los. Quem irá fazer a leitura para nós dos parágrafos hoje é nosso irmão Paulo Claudino. Vamos então ouvir inicialmente a leitura do parágrafo 1.
Nosso Pai Celestial, Jeová, nos ama profundamente. Ele quer que a gente tenha a melhor vida possível já agora e também no futuro. Jeová nos criou com habilidades incríveis, mas Ele não nos deu a habilidade de governar a nós mesmos ou de decidir por conta própria o que é certo ou errado. Jeová sabe que, para sermos felizes de verdade, precisamos servir a Ele e obedecer o que Ele diz. Bem, antes da pergunta, gostaria de que alguém pudesse ler para nós Isaías capítulo 48, os versículos 17 e 18. Isaías 48, 17 e 18. Vamos pedir aqui para a irmã Selma ler para nós? Assim diz Jeová, seu resgatador, o Santo de Israel. Eu, Jeová, sou seu Deus, aquele que ensina o que é melhor para você, aquele que guia no caminho em que deve andar. Como seria bom se você prestasse atenção aos meus mandamentos. Então a sua paz se tornaria como um rio e a justiça como a onda do mar. Obrigado, irmã, pela leitura. A pergunta do parágrafo 1. Para sermos felizes de verdade, o que precisamos fazer e por quê? Irmã Fátima? Nós precisamos servir a Jeová. Esse texto deixou bem claro, mostrou que Jeová é aquele que ensina o que é melhor para nós, que ensina o caminho em que nós devemos andar. E aí ele mostra o resultado, que nós teríamos paz como o rio e justiça como as ondas do mar. Então, sem fim se nós obedecermos a Jeová. E agora, por quê? Porque Eclesiastes 8:9, Jeremias 10:3 diz que nós não fomos feitos para governar sozinhos. Jeová não nos fez. E se nós reconhecermos que Jeová é que tem o direito de fazer isso, nós seremos felizes. Isso. Obrigado. Irmã Daniela? E mais à frente, no capítulo 17, versículo 3, Jeremias ouviu a avaliação de Jeová de por que somos incapazes de guiar a nós mesmos. Jeová disse que o nosso coração é traiçoeiro e está desesperado. Então, o nosso coração pode nos enganar. As nossas inclinações pecaminosas podem agir contra nós, né? Então, por isso, para sermos felizes de verdade, precisamos nos permitir ser guiados por Jeová. Isso mesmo. Obrigado, irmã Daniela. Então, está aí o motivo, né? Porque nós precisamos, como nós podemos ser felizes, né? Muito bom. Vamos ouvir a leitura do parágrafo 2? Satanás quer nos fazer acreditar que podemos ser felizes sem Jeová e que os humanos podem decidir por conta própria o que é certo e errado. Para provar que Satanás é mentiroso, Jeová está permitindo que os humanos governem a si mesmos por um determinado tempo. E quando vemos a situação terrível do mundo, dá para chegar numa conclusão bem clara. Por outro lado, a Bíblia fala de muitos homens e mulheres que foram felizes porque escolheram servir a Jeová. E o maior exemplo de todos é o de Jesus. Neste estudo, vamos ver por que Jesus escolheu servir a Jeová e por que Jeová merece nossa adoração. Por fim, vamos relembrar alguns motivos que nos fizeram escolher servir a Jeová. Em que Satanás quer que a gente acredite? E o que Jeová está fazendo em relação a isso? Irmão Osvaldo? Satanás, ele quer que acreditamos que podemos ser felizes sem Jeová e que os humanos podem decidir por conta própria o que é certo e o que é errado, né? Mas Jeová, para provar que Satanás está errado, ele está permitindo que os humanos governem a si mesmo por um determinado tempo. Isso mesmo. Obrigado, irmão Osvaldo. E do irmão Israel? Por outro lado, a gente percebe na Bíblia mesmo, né, quantas pessoas que escolheram servir a Jeová e foram felizes porque escolheram isso. O maior exemplo de todos é o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, né?
Será que servir a Jeová, se nós olharmos, por exemplo, Jesus, quantos milhões de anos ele viveu ao lado dele, ao lado de Jeová? Então ele saberia dizer, se realmente servir a Jeová não fosse bom, ele seria o primeiro a não fazê-lo, né? No entanto, ele deu o maior exemplo de que estar do lado de Jeová é a melhor coisa que nós podemos fazer para sermos felizes, né? Então, seguirmos o exemplo dele, com certeza vai nos dar essa mesma felicidade que ele teve. Isso mesmo. Obrigado, irmão. Ainda, irmã Linda Laure? E nesse estudo a gente vai ver isso, né? Porque Jesus escolheu servir a Jeová e porque Jeová merece nossa adoração. E por fim, vamos relembrar alguns motivos que nos fizeram escolher servir a Jeová. Isso mesmo. Muito bom. Irmão Siqueira? Em Gênesis 3, 4 e 5, Satanás diz que o homem pode governar a si mesmo, pode governar a si próprio, ele sabe o que é o certo a fazer. É uma ideia totalmente demoníaca, porque durante todo o tempo que Jeová tem permitido que o homem governe, pode-se notar de que isso não tem dado certo. Então, temos que entender que essa situação terrível do mundo vai chegamos a uma conclusão bem clara, que o homem realmente não sabe governar a si próprio. Nós somos dependentes do governo de Deus. Isso, muito bem. Obrigado, irmão Siqueira. Então, até aqui nós percebemos, né, que a felicidade ela está intimamente ligada a servir a Jeová, né? Quando nós servimos a Jeová, nós podemos ser realmente felizes. Nós vamos ver isso a partir de agora com o exemplo de Jesus. Por que Jesus escolheu servir a Jeová? Vamos ouvir a leitura do parágrafo 3. Quando Jesus estava na terra, ele sempre deixava claro a quem servia. Por exemplo, pouco depois de Jesus ser batizado, Satanás ofereceu a ele todos os reinos do mundo, em troca de um único ato de adoração. Jesus respondeu: "Vá embora, Satanás, pois está escrito: adore a Jeová, seu Deus, e preste serviço sagrado apenas a ele." Por que Jesus tomou essa decisão? Vamos ver alguns motivos. O que Satanás ofereceu para Jesus e o que Jesus decidiu fazer? Vamos ouvir a irmã Rosângela? Satanás ofereceu a ele todos os reinos do mundo, em troca de um único ato de adoração. Então, Jesus respondeu, firmemente, "Vá embora, Satanás, pois está escrito: adore a Jeová, seu Deus, e preste serviço sagrado apenas a ele", mostrando mais uma vez que Jesus só ia adorar Jeová. Muito bom, obrigado, Rosângela, pelo seu comentário. Irmão Lucas? E essa mesma determinação que Jesus teve, mandando Satanás embora, nós também devemos ter. Que todo dia Satanás nos tenta, oferecendo coisas que violam os princípios da Bíblia, os princípios de Jeová. Então nós devemos estar atentos, muitas vezes é coisa até sutil. Então nós vemos, como Jesus estava atento a todas aquelas tentações, nós também devemos estar atentos para não cair na armadilha do diabo. Obrigado, irmão Lucas. Irmã Rosana? Esse relato nos mostra que Jesus ele não foi seduzido por fama, pela emoção, por riquezas. Ele, na verdade, deixou muito claro que só Jeová merecia a sua lealdade. E o interessante é que ele usou a Bíblia para responder com muita firmeza a Satanás. Então, isso nos ensina muito. Ensina que nós também, assim como Jesus, podemos vencer as tentações. Isso mesmo. Obrigado, irmã Rosana. Então, a partir de agora, nós vamos ver por que Jesus tomou essa decisão e como nós podemos imitá-lo também. Vamos ouvir a leitura dos parágrafos 4 e 5? O principal motivo de Jesus ter escolhido servir a Jeová é o amor. Um amor profundo e muito forte por seu Pai. Além disso, Jesus serve a Jeová porque é a coisa certa a se fazer. Ele sabe que Jeová é a fonte da vida, que é confiável e generoso. Jeová sempre falou a verdade para Jesus, e tudo o que Jesus tinha vinha de Jeová. Já Satanás é totalmente o oposto de Jeová. Foi ele quem causou o pecado e a morte.
Ele é um mentiroso e tudo o que ele faz é motivado por ganância e egoísmo. Jesus conhecia os dois muito bem. Por isso, jamais passou pela cabeça dele ser como Satanás e se rebelar contra Jeová. Outro motivo de Jesus ter escolhido servir a Jeová é que ele sabia que sua lealdade resultaria em muitas coisas boas. Ou seja, por continuar fiel, Jesus iria santificar o nome do seu Pai e tornar possível que todo o sofrimento causado pelo diabo deixasse de existir. Quais foram alguns motivos que fizeram Jesus escolher servir a Jeová? Nós temos vários motivos aqui, né? Talvez cada irmão possa citar um deles, tem até os textos aqui, né? Os irmãos podem comentar também. Irmã Lerce? O principal motivo é o amor ao Pai, um amor profundo e muito forte. Em João 14:31, quando Jesus mencionou "Eu amo o Pai", ele está expressando amor pelo Pai de uma maneira muito direta. E é um dos únicos textos bíblicos que o menciona fazendo isso. E Jesus, ele não apenas falou, mas ele viveu segundo essas palavras. Seu amor por Jeová era evidente no dia a dia, porque ele era obediente, corajoso e dava provas concretas de que realmente amava Jeová. Muito bem, obrigado, irmã Lerce. Irmão Miguel? O segundo motivo está no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, que Jesus sabia que era a coisa certa a fazer. Por quê? Apocalipse 4, 11 diz que digno é Jeová, sim, nosso Deus, porque criasse todas as coisas, e todas as coisas vieram à existência através dele. Então Jeová, o Criador, o originador da vida e de tudo que existe, ele sim é digno de receber a glória e a honra, e ele agiu por esse caminho, pela retidão. Isso mesmo. Obrigado, irmão Miguel. Quais motivos mais? Irmão Davi? O Salmo 36:9 diz que Jeová ele é a fonte da vida. Então, se Jeová é a fonte da vida, ele é confiável, ele é generoso, e com certeza esse foi um motivo a mais de Jesus dar glória e honra ao nosso Criador, Jeová. Muito bem. Irmã Célia? Também porque Jeová sempre falou a verdade para Jesus, e tudo que Jesus tinha vinha de Jeová. Isso mesmo, muito bom. Irmão Lopes? Aí, Jesus viu que Satanás é totalmente oposto, né? Totalmente oposto de Jeová, né? Ele causou o pecado, causou a morte. Ele é um mentiroso, né? Como está em João 8,44. E tudo que ele fez ou faz, né? Por ganância, né? Egoísmo. Isso mesmo. Bom. Jovenzinho, aí atrás, mas aí. E outro motivo de Jesus ter escolhido servir a Jeová é que ele sabia que sua lealdade resultaria em muitas coisas boas. Isso mesmo. Muito bom. Irmã Simone? E Jesus, ele conhecia muito bem os dois, porque ele conviveu com os dois. E ele sabia, né, por conviver, que Satanás ele não era confiável. E jamais ele trocaria servir e ser leal e fiel a Jeová por fazer o que Satanás ele queria. Isso mesmo. Obrigado, irmã Simone. Muito bom os comentários dos irmãos. Parabéns pelos bons comentários. Agora nós passamos para o próximo subtítulo. Por que Jeová merece nossa adoração? Vamos à leitura dos parágrafos 6 e 7. Muitos não servem a Jeová simplesmente porque ainda não conhecem suas qualidades maravilhosas e não percebem tudo o que Jeová faz por eles. Essa situação é parecida com a das pessoas para quem Paulo pregou em Atenas, que também não conheciam a Deus. Paulo explicou para os atenienses que o Deus verdadeiro dá a todos vida, fôlego e todas as coisas. Ele também disse:
Por meio dele temos vida, nos movemos e existimos. Deus é o Criador, que fez de um só homem todas as nações dos homens. Por isso, ele tem todo o direito de receber a nossa adoração. Porque muitos hoje não servem a Jeová, mas porque ele merece nossa adoração. Irmão Nilson? Muitos não servem a Jeová porque não conheceram ainda as suas qualidades. Alguns questionam por ouvirem falar, outros falam, eles repetem simplesmente e acreditam naquilo que não conseguiu pesquisar. Então, por não perceber que Jeová, o que Jeová faz por ele, ou por não estar atento a isso, então nesse caso ele fica com dificuldades para ter fé ou desenvolver uma amizade com o Pai Celestial, Jeová. Isso mesmo. Obrigado, irmão Nilson, também pelo seu comentário. Irmã Joelma? Por isso, devemos estar dispostos a pregar para as pessoas, porque assim como no passado, aqueles a quem Paulo pregou, eles também não tinham pleno conhecimento desse Deus verdadeiro. E Paulo, pregando a eles, deu bons resultados. Pois o versículo 34 de Atos 17 diz que Dionísio e Dâmaris se tornaram cristãos. Da mesma maneira que nós tenhamos oportunidade de mostrar para as pessoas quem Jeová realmente é, que elas vão com certeza vir a amá-lo. Isso. Quando nós conhecemos a Jeová, né, ele toca o nosso coração, nós percebemos quanto amor Jeová tem por cada um de nós, né? Vamos ao parágrafo 8. Já que Jeová é o Criador e o soberano do universo, ele poderia obrigar as pessoas a servi-lo. Mas ele não age assim. Em vez disso, Jeová quer que cada um de nós tome sua própria decisão, usando o raciocínio. Por isso, ele nos dá provas de que existe e de que ama muito a todos nós. Ele quer que o maior número possível de pessoas sejam seus amigos para sempre. É por isso que Jeová nos treina para ensinarmos a outros sobre os seus propósitos e as coisas boas que ele vai fazer pela humanidade. E para os que escolhem servi-lo, ele também organizou as congregações, onde é possível adorar a ele e receber a ajuda de anciãos amorosos. O que Jeová nunca vai fazer e como ele mostra que nos ama muito? Irmã Rose? Jeová jamais vai obrigar alguém a servi-lo, a adorar a ele. E Jeová, ele tem dado provas de que ele nos ama muito, de que ele é o Criador. E também ele tem nos ajudado, até dando a oportunidade de nos ensinar, para que nós também ajudemos outros a conhecer Jeová. E Jeová tem provido muita ajuda, como também os anciãos, ele organizou as congregações para dar ensinamento. Então, quem quer tem a orientação de Jeová, mas ele não obriga, as orientações ele está dando. Isso mesmo. Obrigado, irmã. Obrigado, irmã Rose. Aqui no parágrafo 8 também tem uma frase que diz: Jeová quer que cada um de nós tome sua própria decisão usando o raciocínio. O que isso quer dizer? Irmão Oscar? Que quando alguém raciocina, ele aprende, discerne. Ele tem uma disposição para as coisas. E o mais importante é que ele chega a uma conclusão. Não é alguém que foi de uma hora para outra, no ímpeto, na emoção. O raciocínio é o equilíbrio. Quando a pessoa usa bem ele, ela está sóbria em tomar uma decisão. Isso mesmo. Irmão Lucas? Além disso, Jeová bondosamente providencia que pessoas vá até outros, no serviço de pregação de casa em casa, e procure o merecedor, conforme mostra Mateus 10, 11 a 13. Jeová falou: olha, vá lá, se a casa for merecedora, venha sobre ela a paz que lhe desejarem.
mas se ela não for merecedora, que a paz volte para vocês. Então, através do serviço de pregação, se alcança todos os tipos de pessoas, mesmo aquelas que aparentemente não merecem. Mas, com o tempo, essas pessoas podem vir se tornar merecedoras. Isso mesmo. Então, Jeová quer que todos aprendam, né? Pode ter dúvidas. Jeová quer que essas dúvidas sejam sanadas, né? Então, use o raciocínio, pesquise, pergunte, tire as dúvidas, né? É isso que Jeová espera. Muito bem. Vamos ao parágrafo 9. Podemos ver o amor incrível de Jeová na forma como ele trata os que escolhem ignorar que ele existe. Por exemplo, já por milhares de anos, muitas pessoas escolhem viver de acordo com o que elas acham ser certo ou errado, em vez de obedecer a Jeová. Mesmo assim, Jeová é bondoso e dá a elas o necessário para viver e para que a vida seja agradável. Elas podem ter uma família e amigos amorosos, ter filhos e aproveitar os resultados de seu trabalho. Fica claro que nosso Pai Celestial ama todas as pessoas. Agora, vamos relembrar alguns motivos que nos fizeram escolher servir a Jeová e ver como Ele nos abençoa quando fazemos isso. De que maneiras Jeová mostra seu amor por todos? Irmã Elaine? Que embora muitas pessoas elas vivam, né, de acordo com o que elas acham ser certo ou errado, e já fazem isso por milhares de anos, Jeová ele é bondoso, né, dando para elas também vida, permitindo que elas usufruam essa vida de uma forma agradável, né? Então ele não dá isso só para nós, né, que nos esforçamos em servi-lo, em fazer a sua vontade. Então essas pessoas também têm coisas boas, né? Eles podem ter família, filhos, amigos, aproveitar, né, o resultado dessas coisas boas do seu trabalho. Então tudo isso é porque Jeová permite, é Ele que dá, né? Então Ele está mostrando o amor por todo tipo de pessoas, independente da conduta delas. Isso mesmo. Muito bom. Obrigado, irmã Elaine, pelo seu comentário. Jeová não priva ninguém, né, de nada das coisas boas. Bem. Então, a partir de agora, nós vamos relembrar alguns motivos que fizeram cada um de nós, escolher servir a Jeová, né? Vamos ver então, a partir do parágrafo 10, por que escolhemos servir a Jeová? Vamos ouvir a leitura do parágrafo 10. Assim como Jesus, servimos a Jeová principalmente por causa do nosso grande amor por Ele. Quanto mais aprendemos sobre as qualidades de Jeová, mais queremos ser amigos dele. Pense, por exemplo, na paciência e na misericórdia de Jeová. Embora os israelitas tenham desobedecido a ele várias vezes, Jeová implorou: recuem, por favor, dos seus maus caminhos. Nós também cometemos muitos erros, mas Jeová nos perdoa porque se lembra que somos imperfeitos e que somos pó. Quando você para pensar na paciência, na misericórdia e em outras qualidades maravilhosas de Jeová, você não fica com vontade de servir a Ele para sempre? Antes de fazermos a pergunta A, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 37. Evangelho de Mateus 22, 37. Vamos pedir para a irmã Andréia ler para nós? Ele lhe disse: ame a Jeová seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Obrigado, irmã Andréia. Qual o principal motivo que temos para servir a Jeová? Irmã Aparecida? Então, o principal motivo para servir a Jeová é o nosso amor por Ele. Quanto mais conhecemos suas qualidades, mais desejamos estar perto dEle, como indicado em Mateus 22, 37, que nos incentiva a amá-lo com todo o coração, alma e mente. Obrigado, irmã Aparecida. Isso mesmo. Irmã Giovana? A nota de estudo de Mateus 22, 37 fala sobre esse amor que sentimos por Jeová, né? Que é o amor agape. Quando são usadas essas palavras
para se referir ao amor que sentimos por Jeová, se refere ao desejo de ser completamente dedicado e de servir apenas a Ele. Jesus foi o exemplo perfeito de alguém que teve esse tipo de amor. E ele mostrou que amar a Jeová envolve mais do que um simples sentimento. O amor a Deus precisa governar a vida da pessoa como um todo, influenciando todos os seus pensamentos, suas palavras e suas ações. Por isso, esse é o primeiro motivo que temos para mostrar nosso amor a Jeová e servir a Ele. Obrigado, irmã Giovana. Obrigado também pelo seu comentário. Bom. Antes da pergunta B, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 103. Alguém poderia ler para nós os versos 13 e 14. Salmo 103, 13 e 14. Vamos pedir para a irmã Michele ler para nós. Assim como o Pai é misericordioso com os filhos, Jeová é misericordioso com os que o temem, pois ele sabe bem como somos formados. Lembra-se de que somos pó. Obrigado, irmã, pela leitura. Como você se sente por saber que Jeová é paciente e misericordioso? Como você se sente? Irmão Renato? Me sinto feliz e grato a Jeová. E o texto aqui de Salmo fala que Jeová conhece a nossa formação. Eu gosto desse ponto, porque isso nos ensina que Jeová entende completamente a nossa situação. Ele sabe como a nossa criação, os nossos sentimentos e até mesmo a nossa genética nos afetam. Então Jeová analisa cada um de nós individualmente para mostrar o seu perdão e sua misericórdia. Muito bom. A irmã que nos visita aí ao seu lado, Márcio. Uma das publicações que nos ajuda a entender esse texto de Salmos diz que Jeová lhe modera seus tratos conosco por causa da nossa fragilidade pecaminosa. E também ele leva em conta o modo como reagimos à sua orientação. Então, meditar nisso me deixa mais grata a Jeová e também mais tranquila ao saber de que se eu talvez em algum momento reagir de uma maneira que ele não espere, ele vai ter paciência comigo e me ajudar a ter o procedimento correto. Muito bom. Obrigado, irmã. Como você se sente quando você pensa nas qualidades maravilhosas de Jeová? Irmã Késia? A vontade de servir Jeová para sempre. Não é por um tempo determinado ou por um período, mas isso me faz querer servir a Jeová para sempre. Irmã Natália? Em Jeremias 18:11, ela mostra que os israelitas, apesar deles terem errado vez após vez e desobedecido a Jeová várias vezes, Jeová ainda implorou para eles recuarem. Ele pediu, por favor, para eles darem meia volta e recuarem dos seus maus caminhos. Então, Jeová ele é tão amoroso e tão paciente que ele fez uma coisa que ele não precisava fazer. Como soberano do universo, como o ser mais poderoso do universo, ele não precisava pedir, por favor, para eles recuarem do caminho mau. Ele podia simplesmente destruir os israelitas, mas ele não fez isso, porque ele amava os israelitas e ele nos ama, então ele tem paciência. Ele quer que cada um dos seus servos volte a servir a ele. Isso. Obrigado, irmã Natália. Obrigado também pelo seu comentário. Muito bom. Vamos ao parágrafo 11. Outra coisa que nos motiva a servir a Jeová é que sou certo a fazer. Também sabemos que nossa lealdade a Jeová vai resultar em muitas coisas boas. Vamos ajudar a santificar o nome de Jeová, provar que o diabo é um mentiroso e alegrar o coração de nosso Pai. E se escolhermos servir a Jeová hoje, vamos ter a oportunidade de servi-lo para sempre. Que outros motivos temos para servir a Jeová? Irmã Ana Rosa?
Se servirmos a Jeová, estamos fazendo o que é certo. E a nossa lealdade a Jeová vai resultar em muitas bênçãos, né? Em muitas coisas boas. Uma que vamos ajudar a santificar o nome dele, provar que Satanás é um mentiroso e, o que é mais importante, iremos alegrar o coração dele também. E se escolhemos servir a Jeová hoje, vamos ter a oportunidade de servi-lo para sempre. Exatamente. Quantos privilégios então nós temos, né? Irmã Joelma? O estudante da Bíblia falar, mas eu não amo a Jeová ainda, não tenho esse amor que vocês têm, mas servir a Jeová, porque isso é o certo a fazer, é um motivo muito válido. Jesus também fez isso. Nós vemos em Mateus 4,10, onde ele disse que estava escrito que tinha que adorar a Jeová. Então, dessa mesma maneira, uma pessoa pode vir a adorar a Jeová por saber que é o certo, e depois ela vai conhecendo melhor a Jeová, e aí sim ela vai passar a amá-lo mais. Isso. Exatamente. O amor vem com o tempo, né? Quando você conhece profundamente a Jeová, você começa a amá-lo profundamente, né? Muito bem. Vamos aos parágrafos 12 e 13. Mesmo uma criança ou um jovem pode desenvolver um forte amor por Jeová, um amor que vai continuar aumentando com o passar do tempo. Veja o que aconteceu com Jane e Pamela. Elas começaram a estudar a Bíblia quando Jane tinha 11 anos e Pamela tinha 10. Os pais delas não estavam interessados, mas eles deixavam Jane e Pamela estudar a Bíblia desde que elas fossem à igreja junto com a família no final de semana. Jane diz: "O que eu aprendi sobre a Bíblia com as testemunhas de Jeová me ajudou a não fazer o que meus colegas faziam, como usar drogas e fazer coisas imorais." Alguns anos depois, no fim da adolescência, Jane e Pamela se tornaram publicadoras. Mais tarde, elas se tornaram pioneiras e, ao mesmo tempo, cuidavam de seus pais idosos. Pensando em tudo que Jeová já fez por elas, Jane diz: "Eu pude ver com os meus próprios olhos que Jeová cuida dos seus amigos e que Jeová conhece os que pertencem a ele, como diz 2 Timóteo 2,19. Não temos dúvida nenhuma de que Jeová sempre cuida daqueles que escolhem amar e servir a ele." O que aprendemos com o que aconteceu com Jane e Pamela? Irmã Fátima? Que mesmo bem jovens ou até crianças podem desenvolver o amor por Jeová, como aconteceu com essas duas meninas, né, de 10 e 11 anos. E também que esse estudo e desenvolver o amor por Jeová protegeu elas, né? Elas não foram contaminadas pelo aquilo que os colegas de escola fizeram. E é interessante que, no final, elas se tornaram publicadores, pioneiras, cuidaram dos pais idosos. E daí a Jane diz que ela pôde ver com os próprios olhos que Jeová cuida dos seus amigos e que Jeová conhece os que lhe pertencem. Então, esse é um incentivo para nós, que às vezes a gente não dá atenção para a criança, né? Às vezes no campo está certo que os pais têm que aprovar, né? Mas se os pais aprovarem que você estude com uma criança, devemos estudar. Pode ser que aquela sementinha fique lá no coraçãozinho delas e, no futuro, elas podem se tornar uma testemunha de Jeová. Isso mesmo. Como foi bom para elas, né? Irmã Vânia? O exemplo de Jane e Pamela me fez lembrar de Ana e Damiana, que foram colegas minhas de escola, quando eu estava no 4º ano. Elas gostavam de ouvir a mensagem, mas a mãe dela não queria que ela estudasse a Bíblia, queria que frequentasse a igreja delas. Aí a Ana e a Damiana se casaram. Damiana começou a estudar a Bíblia comigo, só que o marido, quando descobriu, falou que era para
colocar eu para correr e falou que não era para ela continuar o estudo. Aí ela estudava escondido. Quando ele descobriu, mudou de cidade. E lá ele proibiu ela de estudar a Bíblia. Só que ela descobriu que ele tinha proibido, por meio de vizinhos, começou a estudar a Bíblia também escondido, ele mudou para Bonfim de Ibirá. Hoje eu conversei com ela é testemunha de Jeová, e o marido dela agora já está levando ela para as reuniões, quer dizer, está sendo simpático, né, com a verdade. Então, mostrando isso, que uma sementinha que a gente lança lá, com nossos coleguinhas de escola, estou falando isso para os jovens, né, pode dar efeito no futuro. Não sabemos quanto tempo e nem sabemos aonde. Vê só, essa minha colega de escola está tão longe de mim, mas ela está firme na organização de Jeová. Então, muitas vezes, nós não temos autorização dos pais para pregar. No caso, no serviço de casa em casa, mas na escola, no trabalho, nós podemos ter a permissão de falar. Obrigado, Vânia, pela sua compartilhar conosco aqui a sua experiência. Muito bom. Ficamos felizes em ver que Jeová realmente cuida dos seus, né? Vamos ao parágrafo 14. Nós também queremos limpar o nome de Jeová de todas as mentiras que são contadas sobre ele. Imagine que você tenha um amigo bem próximo que é bondoso, generoso e perdoador. Daí um dia você ouve alguém falando que ele é cruel e desonesto. O que você faria? Com certeza você defenderia esse amigo. Da mesma forma, Satanás e os que são influenciados por ele contam mentiras para tentar manchar a reputação de Jeová. Mas nós fazemos de tudo para defender o nome de Jeová e falar a verdade sobre ele. Por meio de nossas palavras e ações, mostramos que queremos servir a Jeová de toda a nossa alma. Como defendemos o nome de Jeová? E aqui nós temos uma imagem que pode ajudar em seu comentário também, né? Irmã Aparecida? Por desfazer a mentira que Satanás conta. Satanás conta mentiras para manchar a reputação de Jeová, mas nós fazemos de tudo para falar a verdade sobre Jeová. E uma das formas de fazer isso é como mostra a gravura, pregar as boas novas defendendo o nome de Jeová. Muito bem, obrigado. Interessante essa pergunta aqui da imagem, né? E você, vai ajudar a defender o nome de Jeová? O que essa gravura, essa imagem lhe ensinou? Irmão Gustavo? A gravura nos mostra a irmã passando por um grupo de opositores. Então, a primeira situação que ela presenciou foi essa. Mas em seguida, ela se deparou com um carrinho com publicações. E aí ela parou para conversar com os irmãos sobre a verdade que a Bíblia nos diz. E é interessante que esses irmãos estavam ali ajudando a defender o nome de Jeová. Então a pergunta que nós devemos fazer: será que nós estamos ativos nessa atividade? Defendendo Jeová, que é um Deus bondoso, generoso, perdoador, e que no mundo em que nós vivemos tantas mentiras são faladas a respeito dele, será que nós defendemos o nosso Criador? Nós devemos refletir nessa pergunta. Isso mesmo. Irmão Isaías? O parágrafo nos ajuda a raciocinar sobre isso, né? Mostrando aqui uma comparação. Se nós temos um amigo, né, de quem nós gostamos muito, um amigo muito próximo, nós conhecemos esse amigo, sabemos que ele é bondoso, generoso, perdoador, né? Mas aí alguém fala que não, fala que ele é alguém cruel, alguém desonesto. É até automático, né, da nossa parte, defendemos esse amigo, porque nós o conhecemos e gostamos dele. Então, quando nós desenvolvemos nossa amizade com Jeová, e nós sabemos, né, o Deus amoroso e bondoso que ele é, nós também queremos participar em quaisquer atividades que defendam o nome dele. Então nós temos esse desejo, deve ser automático em nós, queremos participar nesse trabalho para defender o nome dele perante as pessoas. Isso mesmo. Bom. Irmão Siqueira?
Essa imagem me faz lembrar quando os congressos eram realizados em locais que não próprios, né, como acontece hoje. Ainda acontece no mundo em alguns lugares. Aqui em Sorocaba, por exemplo, muitas vezes eu presenciei esse tipo de pessoas, né, criticando o trabalho, como passou aí essa moça, né? Então, vejam só, agora, hoje, e Satanás não tem mais esses lugares, às vezes não consegue fazer mais isso. Eu me lembro de uma vez aqui em Sorocaba que foi muito complicado a situação, que a pessoa colocou até um balão no congresso lá em frente ao SIG contra a Testemunha de Jeová. As Testemunhas de Jeová calmamente procuraram defender o seu nome. Então o que acontece? Satanás sempre vai fazer isso. Satanás vai sempre querer influenciar as pessoas a mentiras e tentar contra a reputação do nosso Criador, servindo o nosso Criador Jeová. Como ele não tem esses meios para usar hoje, eles usam a internet. Precisamos tomar muito cuidado. Há muitas mensagens na internet que são manipuladas pelo próprio Satanás e pelos próprios inimigos nossos. Mas isso faz nos entender o seguinte: Jesus falou que os verdadeiros discípulos seriam pessoas perseguidas e seriam pessoas maltratadas. Então isso vai acontecer sempre. Obrigado, irmão Siqueira. Irmão Asahara. Conforme parágrafo anterior e também Jeremias 10, 23, nós não temos capacidade de dirigir próprios passos, mas nós temos direito e capacidade de escolher que tipo de vida passamos. Então, nessa gravura mostra, tem muita opinião sobre nós, Testemunhas de Jeová, mas próprias pessoas têm direito e capacidade de escolher o que fazer na sua vida. E essa senhora escolheu a ouvir a mensagem da Bíblia. Então, Jeová cuida aquele que escolhem a ele e com muito amor. Isso mesmo. Bom, obrigado. Irmã Joelma? Até seguindo isso que o irmão Asahara disse, essa gravura nos mostra que nem toda oposição pode fazer com que as pessoas deixem de nos procurar. Muitas vezes uma oposição pode ter um resultado positivo, né? Como já houve em muitos países, quanto mais eles nos forçavam, os irmãos falando coisas, suscitava a curiosidade de outras pessoas. Então nós queremos estar lá para quando essas pessoas vierem nos procurar. Isso mesmo, muito bom. Obrigado, irmão, pelos seus bons comentários, muito bom. Vamos ao parágrafo 15. Além disso, ficamos felizes de fazer mudanças em nossa vida para agradar a Jeová ou para fazer mais um serviço a Ele. Por exemplo, o apóstolo Paulo tinha uma posição importante entre os judeus, mas ele abandonou tudo para se tornar discípulo de Cristo e servir a Jeová. Por causa disso, ele viveu momentos emocionantes servindo a Jeová e recebeu o privilégio de reinar com Cristo no céu. Paulo nunca se arrependeu da decisão de servir a Jeová, e nós também não vamos. Antes da pergunta 15, vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Filipenses, capítulo 3, os versículos 7 e 8. Filipenses 3, 7 e 8. Vamos pedir para a irmã Andréia ler para nós? Contudo, as coisas que para mim eram ganho, eu considerei como perda por causa do Cristo. Mais do que isso, considero realmente todas as coisas como perda, por causa do valor superior do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, aceitei a perda de todas as coisas e as considero simplesmente como lixo para poder ganhar a Cristo. Obrigado, irmã Andréia, pela leitura. Por que as mudanças que Paulo fez na vida foram boas para ele? Irmão Geraldo? No caso de Paulo aqui, ele tinha uma posição muito importante, né? Muito provavelmente era uma pessoa rica, né? Tinha o prestígio, gozava do prestígio das pessoas, né?
Mas quando ele se torna, então, discípulo de Cristo e passa a servir a Jeová, então ele passa a experimentar algo novo, algo muito mais, né, com um peso muito maior, né, uma alegria muito maior, que é descobrir Jeová e servi-lo. E tudo isso que ele viveu no passado não se compara em nada, por exemplo, do privilégio dele servir com Cristo nos céus, por exemplo, né? Então, ele nunca se arrependeu dessa decisão, tanto de servir a Jeová, e também nós não queremos desistir, né, de servir a Jeová. Isso mesmo. Obrigado, irmão Geraldo. Irmã Rosana? Então, às vezes, pode parecer muito difícil a pessoa ter que fazer mudanças, mas quando ela abre mão, né, desse destaque que ela tem lá no mundo, né, no mundo de Satanás, quando ela deixa tudo isso para trás, como Paulo fez, ela descobre, assim como Paulo, que é muito mais vantajoso, não precisa de nenhum reconhecimento humano, então as bênçãos são maiores, então vale a pena as mudanças. Isso mesmo. Irmão Nilson? Bem, nós já nos deparamos com várias situações como essas, né, de pessoas que pertencem a uma denominação religiosa e é muito zeloso lá. De repente faz uma crítica sobre o ensinamento que nós damos com relação ao inferno de fogo, a cruz ou qualquer coisa assim. Aí talvez nos coloquemos à disposição para esclarecer para ele e ele permite isso. Aí ele compreende o ponto, mas ele talvez diga, como já aconteceu algumas vezes comigo, de fato, você tem razão, a Bíblia está mencionando isso, mas eu vou continuar na minha religião. É uma decisão que ele tem, mas pode ser que também, lá mais à frente, ele caia em si e resolva, naturalmente, voltar a atenção para servir a Jeová. Isso mesmo. É uma decisão dele, né? Como nós vimos aqui no estudo, Jeová não obriga ninguém a servi-lo, né? Então é ele que vai decidir, né, se quer servir a Jeová ou não, né? Muito bem, obrigado, irmão Nilson. Vamos ao parágrafo 16. Se colocarmos o serviço a Jeová em primeiro lugar na nossa vida, Ele vai nos recompensar agora e no futuro. Veja o exemplo de uma irmã chamada Júlia. Desde criança, ela cantava no coral da igreja. Seu talento não passou despercebido e Júlia começou a ser treinada para ser uma cantora de ópera profissional. Ela ficou muito conhecida por cantar tão bem, mesmo sendo muito jovem, e se apresentou em vários lugares importantes. Quando ela estava estudando numa escola de música famosa, uma colega de turma começou a conversar com ela sobre Deus e explicou que Deus tinha um nome, Jeová. Pouco tempo depois, Júlia começou a estudar a Bíblia 2 vezes por semana. Por fim, ela decidiu que iria usar seu tempo e energia para servir a Jeová, em vez de ser uma cantora de ópera. Essa decisão não foi fácil. Júlia conta: muitas pessoas me falaram que eu estava desperdiçando meu talento, mas eu queria usar toda a minha vida para Jeová. Como será que Júlia se sente hoje, mais de 30 anos depois dessa decisão? Ela diz: eu me sinto feliz e em paz por ter escolhido servir a Jeová. Tenho certeza que, no futuro, Ele vai satisfazer todos os desejos do meu coração. O que aprendemos com o exemplo de Júlia? Irmã Silvana? Nós vemos que a Júlia, desde pequena, ela já apresentou um talento que se destacava com relação ao canto. E conforme ela foi se desenvolvendo, ela foi treinada para ser uma cantora de ópera profissional. Mas como mostra essa gravura, entre ter a fama e servir a Jeová, ela entendeu que servir a Jeová era a coisa mais importante. E ela fez isso defendendo a sua crença, aquilo em que ela acreditava, porque
As pessoas achavam que ela estava desperdiçando o seu talento. Mas ela, por outro lado, como mostra aí na gravura, ela optou por cantar para Jeová. Obrigado, irmã. Obrigado, irmã Silvana. Irmão Adriano? A legenda dessa gravura traz uma frase bastante profunda e interessante, porque menciona que se servir a Jeová for a coisa mais importante para nós, teremos uma vida incrível. Porque, olhando com o olhar humano, parece que ela e jovens que abandonam uma carreira de sucesso, de destaque, de dinheiro no mundo, parece que estão virando as costas para a vida perfeita. Parece que é uma decisão muito tola. Agora, ela mesma relata, e em outras experiências nós encontramos irmãos e irmãs mostrando que servir a Jeová, ela fala sobre 30 anos de serviço a Jeová, desde que tomou essa posição, trouxe-lhe experiências marcantes, maravilhosas, impactantes, que a ajudam agora e que a ajudam a olhar para o futuro com esperança. E de fato é isso. Quando alguém ou quando nós entendemos que precisamos escolher a Jeová porque é o melhor caminho, a nossa vida é incrível, sim. Quantas experiências, quantas coisas boas nós podemos fazer, bem diferente do que as pessoas lá fora imaginam a nosso respeito. Isso mesmo. Obrigado, irmão. Ainda a irmã aí do seu lado, Márcio. Ainda na imagem, nós podemos ver que a habilidade vocal dessa irmã não ficou de lado. Ela continua usando, mas para louvar a Jeová. E com certeza isso faz ela muito feliz. Nós, da mesma maneira, devemos lembrar que as nossas habilidades também podem ser usadas da melhor forma para fazer o melhor para Jeová. E isso com certeza vai deixar ele feliz e a gente também. Isso mesmo. E como ela disse no final, né? Jeová no futuro vai satisfazer todos os desejos do coração dela, né? Talvez ela tenha o desejo de cantar, né? Talvez ela goste muito disso, né? Seja uma paixão para ela a música. E ela quer cantar. No paraíso ela vai poder fazer isso, né? Ela vai poder cantar muito, né? E hoje ela canta louvando a Jeová, né? Mas o mais importante hoje, servir a Jeová, e ela tomou a decisão certa, né? Continue servindo a Jeová, parágrafo 17. Nós estamos muito perto do fim deste mundo mal. O apóstolo Paulo escreveu: pois mais um pouquinho de tempo, e aquele que vem chegará, e não demorará. O que isso significa? Resta pouco tempo para as pessoas decidirem se vão servir a Jeová ou não. Por isso, elas precisam agir o mais rápido possível. E se já escolhemos servir a Jeová, podemos confiar que os desafios que enfrentaremos serão apenas por um pouquinho de tempo. Por que é importante entender a época em que vivemos? Irmão Benfica? Nós estamos na época que é uma época muito perto do fim desse mundo mal. Na carta a Hebreus 10:37, Paulo ele menciona ali que tem um pouquinho de tempo só. Então nós não temos muito tempo. Então os que não servem a Jeová, eles têm que decidirem rápido se vão servir a Jeová ou não. E se decidirem servir a Jeová, também tem que agir rápido, porque esse tempo está acabando. A cada dia que passa, esse tempo está acabando. E nós que já servimos a Jeová, a gente sabemos que vamos enfrentar alguns desafios, mas, como diz o texto, né? Também é por um pouquinho de tempo. Isso mesmo. Obrigado, irmão Benfica. Irmã Lércia? O tempo que resta é reduzido. Jesus, ele disse que a maioria das pessoas estariam ocupados demais para dar atenção e estariam só preocupados com o dia a dia. Mas ele disse também qual seria o fim para essas pessoas. Queremos fazer bem a nossa parte em avisá-las. Isso, então o momento é agora, né? Agora nós precisamos decidir, né? Tomar essa decisão. Vamos ao 18?
Jesus incentivou os seus discípulos não só a começar a seguir a Ele, mas também a continuar fazendo isso. Se você já está servindo a Jeová por muitos anos, continue decidido a não desistir. Todos nós precisamos nos esforçar bastante para manter nossa decisão de continuar servindo a Jeová. Isso talvez não seja fácil, mas essa decisão leva a muitas alegrias e bênçãos. E isso já agora. O que Jesus e Jeová querem que nós façamos? Irmã Janete? Nós devemos, então, continuar seguindo a Cristo, né? E continuar também servindo a Jeová. Mas isso pode não ser tão fácil assim. Só que essa decisão que tomamos pode nos dar muitas alegrias e bênçãos. Isso não só no futuro, mas já agora. Isso mesmo. Obrigado, irmã Janete. Ainda, irmã Rosa? E Jesus, em Mateus 16, 24, ele mostrou a importância da gente continuar, para a gente pegar a nossa estaca e continuar. Então, nós devemos, às vezes, negarmos a nós mesmos para que nós possamos fazer a vontade de Jeová. Então, assim, nós vamos estar catando essa orientação que Jesus disse para a gente não desistir. Porque, às vezes, a gente passa por algumas dificuldades que talvez a gente venha a desanimar, né? Então, Jesus pediu para a gente continuar. Isso, é isso que nós queremos fazer, né? Obrigado, irmã. Vamos ao parágrafo 19. Alguns acham que, se servirem a Jeová, não vão poder aproveitar a vida. Se você é jovem, acha que servir a Jeová torna a sua vida chata? Um jovem chamado Jim diz: eu achava que minha vida era muito sem graça por ser testemunha de Jeová. Parecia que muitos dos meus colegas estavam aproveitando a vida, indo para festas, namorando e jogando videogames violentos. E eu só ia para a reunião e para o campo. Como esse pensamento afetou Jim? Ele conta: eu comecei a fazer algumas coisas erradas escondido e, por um tempo, até que eu achei legal. Mas isso não durou muito, porque eu não me sentia feliz de verdade. Eu comecei a pensar nos princípios da Bíblia, que eu tinha escolhido ignorar. Então eu decidi voltar a servir a Jeová de todo o coração. Daí em diante, eu pude ver como Jeová respondeu cada uma das minhas orações. O que você aprendeu com o que aconteceu com Jim? Irmão Oscar? Nós vemos uma situação que é comum, infelizmente, mas alguns pode acontecer dele sentir que ele está perdendo alguma coisa, que os colegas faziam isso e aquilo outro, e ele, por ser cristão, não fazia. Ele fazia outra coisa. Ele fazia o que era certo. Mas em dado momento ele decidiu perder um pouquinho daquela pureza que ele tinha e começou a fazer alguma coisa que ele sabia não ser certo. Mas ele rapidamente retrocedeu, porque ele viu que aquilo não levava a nada. Na realidade, aquilo levava a coisa massa. E ele, quando estava, que estava no lugar certo. Alguns, infelizmente, precisam passar por isso. Mas o importante é que a oportunidade que ele teve resultou em raciocinar o que era melhor para ele. Obrigado, irmão Oscar. Irmão Miguel? Então, esse parágrafo nos faz lembrar de um estudo da revista que tivemos uns dias atrás, de que um jovem também na Alemanha, né, ele também tinha dúvida, não estava feliz, aí ele fez um estudo profundo da Bíblia. Qual foi o resultado? Foi que ele, aos 17 anos, depois ele estava convencido e dedicou-se a sua vida a Jeová. Ou seja, se a pessoa se sente dessa forma, tenta ver o porquê. Talvez a pessoa está querendo usufruir as coisas do mundo e as coisas de Jeová. Aí é impossível, né? Ele não vai ter prazer na vida. Então, se ele fazer um estudo, tirar as dúvidas,
se inteirar plenamente de coração, ele vai sentir a plena alegria de Jeová, porque Jeová é um Deus feliz. Ele deseja que todos os seus servos sejam felizes. Obrigado, irmão. Obrigado também pelo seu comentário. Vamos ao parágrafo 20. Um salmista cantou para Jeová: Feliz aquele a quem tu escolhes e trazes para junto de ti, para morar nos teus pátios. Queremos continuar tendo a mesma determinação de Josué, que disse: Quanto a mim e aos da minha casa, serviremos a Jeová. Irmão Paulo, muito obrigado pela sua leitura. Agradecemos muito em nome da congregação, nos ajudou muito aqui no bom entendimento dessa matéria. Obrigado, hein? Qual deve ser nossa determinação? Irmão João Davi? Então queremos continuar tendo a mesma determinação de Josué, né? Quando ele disse ali em Josué 24:15, quanto a mim e aos da minha casa serviremos a Jeová. Ou seja, quando fazemos isso, quando sentimos essa alegria, né, de servir a Jeová todos juntos, nós teremos bênçãos no futuro. Isso. Obrigado, irmão João. Agora nós temos 3 perguntas de recapitulação. Como você responderia? Por que Jesus escolheu servir a Jeová? Irmão Canada? Primeiramente, ele escolheu servir a Jeová porque ele o ama e também sabia que servir a Jeová é uma escolha correta. Obrigado, irmão Canada. Por que Jeová merece nossa adoração? Irmã Evanúzia? Porque é por meio de Jeová que nós temos vida e existimos, né? E Ele é o Criador de todas as coisas e de nós humanos. Então Ele merece toda a nossa adoração. Obrigado, irmã. Por que você escolheu servir a Jeová? Essa é uma pergunta pessoal, né? Por que você escolheu servir a Jeová? Irmão Davi? Porque eu o amo profundamente e o que seria de mim sem a pessoa de Jeová? Obrigado, irmão Davi. Irmão Adriano? Desde pequeno eu ouvi as palavras de Jeová, mas à medida que eu fui crescendo, como foi até relatado em algumas experiências aqui, nós percebemos a diferença positiva entre quem serve a Jeová e quem não o serve. E na minha vida eu fui percebendo que fazer as coisas do modo de Jeová, a princípio, talvez não fosse muito agradável, não é? Como foi comentado aqui, se eu não me engano, pelo Jim, ir na reunião, ir no campo, os amigos lá, aparentemente curtindo a vida, parecia que eu estava perdendo. Mas a passagem do tempo e as boas experiências ao redor de pessoas que escolheram servir a Jeová teve um impacto muito profundo em mim, levando-me a fortalecer meu amor por Jeová e querendo servi-lo eternamente. Obrigado, irmão. Obrigado pelo seu comentário também. Irmão, chegamos ao final desse estudo. Infelizmente, nosso tempo acabou. Mas ficamos muito felizes em ouvir os comentários dos irmãos, muito bom. Nós aprendemos nesse estudo que servir a Jeová é como que nós pesarmos numa balança, né? Colocarmos uma balança e pesarmos as coisas do mundo, o que o mundo de Satanás oferece e o que Jeová oferece. E aí nós vamos usar o nosso raciocínio, né? Conforme o estudo mostrou. Vamos avaliar o que vale a pena. Vale a pena fazer isso ou isso? Vale a pena servir ao mundo ou servir a Jeová? E aí nós vamos tomar nossas decisões baseadas no nosso raciocínio. Vamos pesquisar profundamente a palavra de Deus, vamos estudar exemplos do passado, exemplos do presente e ver os resultados e as consequências também, né? E aí nós vamos tomar a decisão. Nós vamos servir a Jeová ou vamos servir ao mundo? Nós queremos ser como Josué, né? Quanto a mim e aos da minha casa,
serviremos a Jeová. Temos certeza que os irmãos estão se esforçando muito em fazer isso, né? E a própria presença dos irmãos em assistir às reuniões, em pregar as boas novas a todas as pessoas, tem demonstrado todo esse esforço, que os irmãos realmente querem servir a Jeová. E Jeová e todos nós ficamos muito felizes, né? Obrigado, irmãos, pelos seus bons comentários, pela boa participação. E assim encerramos a nossa reunião de hoje. E agora, para encerrar, nós queremos convidar os presentes, aqueles que puderem a ficar em pé, para todos juntos entoarmos o cântico de número 28. Quem pode ser amigo de Jeová? Baseado no Salmo 15. E após o cântico, nós convidamos nosso irmão Tiago Games para nos representar aqui em oração. Mateus 18, 22, Perdão sem limites. O texto diário de hoje convida-nos a olhar mais a fundo o conselho de Cristo sobre o perdão, as palavras de Jesus, não 7, mas 77 vezes, soam como um desafio ao nosso senso natural de justiça. Porém, não se trata de uma fórmula matemática, e sim de um apelo à misericórdia ilimitada. Vejamos por que o Senhor formulou esse requisito e como aplicá-lo no dia a dia. O apóstolo Pedro, franco e sincero, queria esclarecer os limites do aceitável. Sua proposta de perdoar até 7 vezes demonstrava generosidade além das normas rabínicas de então. Os mestres da lei ensinavam que 3 vezes bastavam, pois Jeová pune na 4ª. Pedro provavelmente esperava elogios por estar disposto a ir além. Contudo, Jesus rompeu esses parâmetros, mostrando que o amor verdadeiro não contabiliza ofensas. Mais tarde, Pedro se lembrou dessa lição ao escrever: o amor cobre uma multidão de pecados. Assim, a experiência do discípulo transformou-se em conselho maduro para toda a congregação. No pensamento hebraico, a repetição intensifica a ideia. O número 7 simboliza a plenitude, multiplicá-lo destaca a inesgotabilidade. Assim, Jesus ensina não apenas a suportar, mas a libertar a mágoa toda vez que ela surgir. Isso reflete o caráter de Jeová, que é rico em misericórdia e pronto a perdoar. Se somos imagem de Deus, precisamos cultivar essa mesma generosidade no coração, lutando contra a resistência interna. Reconheçamos, às vezes a dor de palavras ou atos injustos deixa cicatrizes profundas. Na memória reacendem-se detalhes, o tom de voz, a expressão, as consequências. Surge um advogado interior exigindo reparação. É aí que o Evangelho nos desafia a rever o valor de ter razão. Jesus menciona a parábola do servo implacável. Ali, o contraste entre a enorme dívida perdoada e a pequena dívida cobrada mostra que nossa culpa diante de Deus é incomparavelmente maior. Depois de receber perdão, devemos refletir a mesma graça aos outros. Passos práticos para perdoar. Ore pedindo bênçãos para quem o ofendeu. Isso quebra a corrente de negatividade. Recorde quantas vezes Jeová já o perdoou. Isso suaviza o coração. Separe a pessoa do ato. Humanos erram, mas continuam valiosos para Deus. Dê tempo. Às vezes é preciso distância para a tempestade emocional se acalmar. Comece pequeno. Decida não repetir o incidente na mente. Procure oportunidades de fazer o bem a quem o feriu. Ação gera sentimento. Lembre-se do objetivo final: restaurar paz e união na congregação. Frutos do perdão constante. Quando o perdão vira hábito, a alma se liberta de um fardo pesado. Pesquisas mostram queda no estresse, melhora no sono e na imunidade. Espiritualmente, também nos aproximamos de Deus, pois felizes os misericordiosos. Uma congregação onde cada um busca cobrir as fraquezas do outro, respira confiança. Ambientes assim atraem gente sincera em busca de refúgio da dureza do mundo. Se a mágoa ainda vive, às vezes a ferida é tão recente que perdoar na hora parece impossível. Não se culpe por não sentir-se pronto. Jesus não exige fingimento. Ele quer que direcionemos nossa vontade, mesmo se as emoções demorarem a acompanhar. O caminho do perdão se faz de passos pequenos, porém consistentes. Cada lembrança bondosa sobre a pessoa é um tijolo na construção de uma nova ponte. Papel da congregação e dos anciãos. Os anciãos, como pastores espirituais, promovem reconciliação, lembrando o mérito de Cristo. Podem organizar conversas pacíficas, ouvir ambos os lados, orar juntos. Mas a decisão final de perdoar cabe a cada cristão.
A congregação apoia quem luta, sem julgar ou espalhar detalhes. Ao estabelecer o padrão de 77 vezes, Jesus não sobrecarrega, ele liberta. Mostra que paz e alegria existem onde o perdão flui continuamente. Sozinhos nos esgotaríamos, mas o Espírito de Deus produz em nós amor intenso. Portanto, ouça o lembrete de hoje. Examine-se a raiz de amargura em seu coração. Se houver, ore ao Pai. Recorde o exemplo de Jesus e dê o primeiro passo. Perdoando repetidas vezes, refletimos a luz de Jeová num mundo escuro e fortalecemos nossa própria salvação. Medite ao longo do dia. Pergunte-se: sou generoso em perdoar? Outros sentem que seus erros não ficam pairando sobre eles? Anote um momento em que você sentiu a paz de Deus após perdoar. Isso o fortalecerá diante de novas provas. Oração. Querido Jeová, ensina meu coração a não contar ofensas, assim como tu não contas as minhas. Que teu Espírito me conduza à compaixão e o exemplo de Cristo me inspire a amar sem limites. Em nome de Jesus. Amém.